escolas privadas aqui em Portugal. E esse é o tema que a gente vai falar hoje. Bora? Então vamos lá. Tem muita gente que fez vídeo sobre escola pública. E quando eu estava vindo para cá, eu não encontrei nada falando sobre escola privada, escola particular, que seja. Hoje em dia a gente ainda acha alguns conteúdos sobre isso, mas eu ainda acho muito pobre de informação. Por isso que eu tô vindo aqui falar com vocês. A minha opção não foi colocar o Dom na escola pública, como é de muita gente. E tem os meus porquês, e eu vou explicar para vocês os meus porquês de não colocá-lo numa escola pública. Bom, primeiro que quando a gente chegou aqui, o Dom estava com 5 aninhos. Não é ainda obrigatório, né? E como não é obrigatório, quer dizer que não que o governo não é obrigado a achar vaga para o Dom, né? Ou uma criança de 5 anos aqui em Portugal. Esse foi um item. Outra coisa, eu procurei uma escola particular, porque o tipo de ensino que eu acho que se adapta à minha família, ao meu filho, não é o da escola pública. O da escola pública, ele é um ensino forte, ele é um ensino bom, mas é um ensino tradicional. É o ensino tradicional, tem também a religião, tem muita coisa assim que muita gente busca. Só que não é isso não era isso que a gente estava buscando, tá? Então, o que a gente estava buscando? A gente queria um ensino construtivista, que tivesse o olhar mais direcionado para a criança, um olhar que levasse a criança assim a olhar para o mundo, não que numa escola pública não vai fazer, mas é diferente. Então, se você for procurar a escola tradicional de uma escola construtivista, vocês já vão ver qual é a diferença. Então, o pilar principal foi esse. O tipo de ensino que existe na escola pública não é um que a gente gostaria, né, aí para a vida do Dom. Se você me perguntaria, Anne, você acha o melhor? Não, eu não acho o melhor, nem o privado, nem o público, porque cada escola também vai ter um tipo de ensino, né? Eu acho que cada criança tem um tipo de ensino, e é muito importante a gente olhar para isso, né? Cada criança tem um tipo de ensino que vai fazer mais sentido, né? O tipo da família. Tem uma conhecida, por exemplo, que colocou também na mesma escola do meu filho, mas eles não se... na verdade, o filho, né, não se adaptou ao tipo de ensino que é dessa escola, então eles preferiram colocar numa outra, que também é privada e tem um tipo de ensino mais rígido, mais tradicional. Por quê? Porque se adequa melhor àquela família, àquela criança. Então não quer dizer que a escola X ou Y vai ser melhor, né? Ou a pública ou a privada, ou enfim. E existem vários tipos de escolas privadas aqui. A gente tem as escolas que são internacionais, a gente tem as portuguesas particulares também, então tem de diversas formas se vocês forem procurar. Tem as mais famosas e tem as menos famosas. Por exemplo, aqui em Cascais, uma muito famosa, que é do ensino tradicional e é bem famosa, assim, por um ensino também muito forte, são o Colégio Salesianos. Então, se vocês forem procurar, se vocês quiserem uma indicação, Colégio Salesianos é um colégio bem procurado e de muita gente que eu vejo que veio para cá e que procurou um colégio particular que tem um valor de mensalidade não tão caro e que, né, e um colégio bom. Outros, assim, se vocês procurarem, tem Aldeia, tem St. James, tem Maple Bear. Maple Bear, inclusive, tem no Brasil. Tem Aprendizes, tem... tem Lisbon Montessori, que é uma Montessori. Tem diversas escolas. Isso eu tô falando pra vocês, gente. Região de Cascais, tá? Não posso dizer pra vocês como é na região do Alentejo, não posso dizer para você como é na região do Porto. Eu sei que essas existem por aqui e existem aqui em Lisboa, tá?
Então é isso, tem essa questão de que a escola particular é dessa forma. Em relação ao horário, o horário das escolas particulares me parecem, são muito parecidos com as públicas. A do meu filho, por exemplo, ele entra 8h45 e sai 4h15. Existem também as disciplinas, atividades, me desculpa, as atividades que são extracurriculares, que no caso da particular a gente paga, na pública também é pago, e no caso da particular também é pago. Então vai depender de escola para escola quais os tipos, né, de extra que você vai escolher. E a gente, por exemplo, não colocou o dom, até colocou o dom no início, mas depois ele não quis, a gente botou no futebol, no teatro, ele não gostou de um, não gostou de outro, enfim. Estamos respeitando o tempo e vamos ver aí se vamos colocar mais pra frente ou não. Uma coisa que é muito interessante de falar é sobre a data limite de você começar a procurar sobre essas escolas. Por quê? Quando a gente fala de uma escola pública, normalmente aí vem de um período, pelo que eu me lembro, tá? Se não for isso, coloca aqui nos comentários qual é o mês que a escola do seu filho ou alguém que você conhece que esteja na pública começa as inscrições, que eu acho que é entre março e junho, tá? Quando a gente fala de uma escola internacional, de uma escola particular, pelo menos nessa região aqui que eu busquei e que eu tenho amigos que estão aqui se mudando e vendo isso, o tempo para começar a procurar é outubro. Gente, as aulas começam em setembro. Você tem que começar em outubro. Senão, vocês chegando agora, por exemplo, a gente está em junho, já fica muito difícil de achar vaga. E eu sei disso porque eu tenho uma amiga que tá vindo de outro país para cá e eu tô tentando ajudar ela a conseguir vaga. Na Escola do Dom não conseguiu. Em outras ela já escutou, não, nem pôde visitar. Eles já fecham, inclusive, para visita. Então, outubro, você já tem que começar o processo de seleção, tá? Mesmo que seja pequenininho, mesmo que seja no preschool, enfim, vocês já tem que começar a procurar desde outubro, tá? Não é porque é particular, não é no Brasil. No Brasil, normalmente, quando é particular, é mais fácil da gente conseguir vaga. Aqui, não. A gente não consegue vaga facilmente. A do Dom foi, suada. Eu quis muito esse colégio, assim, dele. Eu procurei muito, eu pesquisei muito. E não foi fácil de conseguir, tá? Porque eu comecei a seleção em março. Então, para vocês verem como eu já tive dificuldade, só que teve uma sorte que tinha aberto uma turma a mais, que agora já não tá mais acontecendo, e aí o Dom entrou. Então, assim, tem que começar mesmo a pesquisar, principalmente quando a gente fala de escolas internacionais. Não sei as particulares portuguesas, mas as internacionais são um pouco mais concorridas, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de como é a Escola do Dom para vocês terem uma noção. A Escola do Dom, ela é focada assim, com um olhar mesmo para a sustentabilidade, o olhar para cada criança. A professora, assim, tem o olhar, a gente conversa, assim, como ela é atenciosa e ela percebe cada detalhe do Dom. Ela troca experiências com a gente para ela poder agir melhor, né, com ele. Então, assim, pra gente isso é muito incrível. Tem uma alimentação, assim, muito, muito boa. Tudo é orgânico, assim, tem dia que ele come poke. E eu sei que isso não é só porque é uma escola privada, tá? Porque na escola pública também as crianças têm uma alimentação muito bacana. É uma dieta mais mediterrânea, né? Por aqui, o que é mais saudável. Então, a alimentação também é muito olhada. O que mais que eu posso contar para vocês da escola? Essa escola é muito legal. E eu acho que isso não é só de uma escola particular, mas creio que das públicas também, porque Portugal recebe muito imigrante, então o Dom só tem ele e mais 2 brasileiros na turminha e um português, um português. O restante todo é do redor do mundo, então a professora acaba falando português e inglês na sala ao mesmo tempo, ele aprende sem saber que está aprendendo inglês, ele conversa em inglês com os amigos do jeito dele e vai embora com isso. Você pergunta o que ele tá falando, ele diz que tá falando inglês, ele diz que tá falando alemão e vai embora com isso, mesmo não falando exatamente, né? Ele tem 5, vai fazer 6 aninhos. Então isso eu acho, assim, muito mágico, isso de você vir para Portugal e ter essa quantidade de gente de outros países também, de imigrantes também, e que faz toda a diferença na adaptação.
Vou aproveitar aqui também e pedir para vocês deixarem o seu like, para eu saber que vocês estão gostando, né, do conteúdo, me ajuda também, não deixa de se inscrever, porque eu sempre tento trazer muita informação para vocês. O canal daqui do YouTube estava meio parado, mas eu tô voltando. Me segue no Instagram também, porque ali eu mostro o dia a dia, tem vários vídeos de dicas de vida aqui em Cascais, em Lisboa, nessa região toda. E deixe seu comentário aqui do que você acha, né, sobre essas escolas públicas, privadas. Se vocês têm algum questionamento, alguma pergunta, deixa aqui também que eu vou responder, tá? E falando mais um pouquinho, então, sobre todo esse contexto da escola pública e privada, os currículos são diferentes, tá? Então, e se você tá vindo com a sua criança de outro país, que normalmente é isso que acontece, você tem que fazer a equivalência do diploma, do currículo, né, da criança do Brasil aqui para Portugal. Então, isso você pode fazer entrando em contato com a própria escola para fazer essa mudança. Em questão de adaptação, eu posso dizer como foi com o meu filho, que foi uma escola extremamente acolhedora. E era isso também que a gente estava preocupado, vindo do Brasil, deixando família, deixando tantas referências, né? E isso era uma preocupação, a questão de chegar aqui, como é que vai ser? Né? Então ele foi muito acolhido, o Dom ficou assim quase um mês acompanhado da gente, das professoras, e quando ele só foi assim quando ele tava já preparado para ficar tranquilo, sabe? Só foi que eu digo assim, só começou a entrar sozinho quando de fato ele quis e falou: mamãe, tá tudo bem, eu já posso entrar sozinho. Então assim, isso para mim foi e é muito importante. O que tem de legal também é a questão da independência, que aqui no ensino de Portugal e nos internacionais, eles estimulam muito essa independência da criança, muito bonitinho, ele comendo sozinho, coisa que a gente, né, vai deixando para fazer até mais tarde, deixando mais tarde um pouco, com guardanapo, leva o pratinho quando termina, super dedicado, querendo aprender como fazer comida, assim, então assim, tá, eu tô achando muito legal, muito bacana. Não é o que eu falei, eu não posso falar de outras escolas, mas se você me perguntar assim, Ariane, qual a maior diferença entre o público e o privado? A maior diferença entre o público e o privado, no meu ponto de vista, é você ter o poder de escolha do tipo de ensino que você quer que seu filho tenha. Então, é isso. Esse pra mim é o maior divisor, tá? Eu tenho uma amiga que tem amigas que têm filhos nas escolas públicas e gostam muito. Como tenho muitas pessoas também que têm filhos na escola privada que estão querendo tirar e vêm falar comigo perguntando como é que é, como funciona, né, como foi a minha experiência, porque não gostaram, porque tiveram experiência ruim. O que eu tenho pra dizer, assim, se for, gente, você pode ter uma experiência ruim tanto no público quanto no particular, né? Às vezes a gente pesquisa muito e não é aquilo que estava aparecendo. No público, você não decide qual é a unidade que seu filho vai estudar. Já no particular, você consegue, né, decidir qual o lugar exato que você quer que seu filho estude, onde ele vai estudar. Então, assim, são essas as principais diferenças, tá? E é isso, eu queria compartilhar com vocês. Se vocês tiverem mesmo alguma dúvida, alguma questão, coloca aqui pra mim. E é isso, meu povo. Então, acho que de tudo que eu tinha anotado, eu trouxe aqui pra vocês. E me escreve aqui também o que vocês querem que eu traga como tema aqui pro YouTube. Porque aqui eu consigo falar mais, eu consigo trazer de forma mais detalhada até do que eu trago ali no Instagram, que eu trago no TikTok. Tá bem? Então, foi isso. E até o próximo vídeo.